Olá, eu sou o Thiago, pastor aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, Igreja Betânia, e é um prazer poder estar falando com você hoje. Quero compartilhar com você um devocional e se encontra lá no texto de Mateus 16, um texto muito conhecido, e ele fala sobre uma pergunta que Jesus está fazendo para os seus discípulos, sobre quem ele é. E aí Pedro, a frase famosa de Pedro lá no versículo 16, do capítulo 16, onde ele diz assim, no 16 ele diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem te revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma passagem muito conhecida nossa, e eu queria trazer alguns pontos dela, que falam muito comigo, que eu acho importantes nesse devocional. O primeiro deles é que a gente não se sente confortável, e acredito que Pedro não se sentiu confortável com essa afirmação também, de que a edificação da igreja, de que o alcance de pessoas depende dele também. Seria muito mais confortável se Jesus dissesse: Pedro, eu vou edificar a minha igreja, fica tranquilo, relaxa, descansa, porque eu sozinho vou edificar uma igreja para mim. Seria muito mais tranquilo, Pedro ficaria muito mais relaxado, talvez. Mas não. Jesus deixou claro que sobre essa afirmação de que Pedro falou, que tu é o Cristo, então Jesus está dizendo assim: pessoas que afirmam que eu sou o Cristo, essas pessoas são a minha igreja. E eu vou usar essas pessoas para edificar a minha igreja. Jesus está colocando sobre nós uma responsabilidade de cristãos que fazem isso. Ele, a gente percebe, olhando a Bíblia em outros momentos, em outros textos, que ele é o cabeça, Paulo deixa claro isso. E a igreja é a membresia, o corpo. Então passa por ele, sim, a salvação, a edificação da igreja passa por Jesus, obviamente. Ele é a pedra fundamental. Mas existem outras pedras, e Pedro fala isso também, na sua carta. E essas pedras, essas pessoas, esses Pedros, são quem Jesus escolheu para levar o evangelho. Mateus 28, ele deixa claro, Mateus 28, 19, o nosso ide, fazer discípulos de todas as nações. E a segunda afirmação de Jesus, que eu vejo que é impactante, é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Além de Jesus dizer que nós temos essa participação importante na edificação da igreja e no id, no alcance das pessoas, ele diz que a gente vai ter uma luta. E essa luta é espiritual. Essa luta é contra as portas do inferno. Embora ele diga que nós venceremos, ainda assim é uma luta. Ainda assim é algo difícil, é algo que exige um certo nível de concentração, de empenho, de preparo. E seria muito mais confortável se a gente ouvisse de Jesus, palavras como: fiquem tranquilos que eu vou vencer sozinho as portas do inferno. Eu vou conseguir. Relaxem, descansem. Aproveitem a vida de vocês aí na terra, do jeito que vocês quiserem. Mas não foi assim, gente. Deus decidiu que nós, aqueles que andam com Jesus como Cristo, nós levássemos o evangelho para aqueles que não têm. E depende de mim, aqui no sul do Brasil, depende de você, aí em Melo Viana, alcançar essas pessoas. Tem uma coisa que é muito óbvia, que Jesus deixa claro. O id, o fazer discípulos, é em relação àqueles que não são discípulos. É uma obviedade isso. Só que olha que interessante, as coisas óbvias, elas precisam ser trazidas à tona muitas vezes e regularmente, porque as coisas mais óbvias são aquelas que mais caem na rotina e são esquecidas.
A gente vive a nossa vida, o dia a dia, os nossos afazeres e tarefas, às vezes esquecendo que a nossa missão mais importante é fazer discípulos. E às vezes a gente coloca como a missão mais importante o trabalho, a escola, os estudos, o lazer, o reconhecimento e tantas outras coisas que deveriam ser secundárias na nossa vida. A gente acaba esquecendo a nossa missão como cristão, como testemunha de Jesus. Isso precisa ser trazido à tona, e esse texto traz isso à tona, essa responsabilidade nossa de edificar a igreja junto com Cristo, com a nossa responsabilidade. Eu queria hoje te desafiar a pensar em pelo menos uma pessoa que você conhece que ainda não vive essa vida com Jesus como Cristo dela. Pense em uma pessoa e ore por ela hoje. Coloque ela diante de Deus em oração. E não só isso, eu gostaria que você também marcasse algo com essa pessoa, fizesse algo durante a semana, você conseguisse convidar essa pessoa para algum momento em que você conseguisse testemunhar de Jesus para essa pessoa, contar algo para essa pessoa que Jesus fez na sua vida, como ele transformou e se tornou Cristo seu. Como Jesus fez isso na sua vida. Fazendo isso, você estará na prática sendo uma testemunha de Jesus. Fazendo aquilo que é a expectativa de Jesus para os seus. E eu tenho certeza, plena convicção de que Jesus vai estar com você nesse momento. Porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai estar fazendo isso com a gente. Eu quero te desafiar a isso. E eu sei que você consegue. Eu sei, eu tenho certeza disso. E eu gostaria muito de que você conseguisse expressar isso para um dos pastores aí de Melo Viana, dizendo, eu consegui, eu fiz, Jesus me ajudou e eu falei para fulano. E talvez semana que vem você vai falar para outra pessoa, e mês que vem, o mês inteiro você vai ter falando para um monte de gente. E você vai estar na prática sendo uma testemunha de Jesus. E olha só que interessante, a igreja de Melo Viana vai estar vencendo as portas do inferno também por sua causa. Porque você está fazendo aquilo que Jesus pediu para você fazer. Eu quero muito que você consiga, e vou estar orando por essa igreja, e quero ouvir testemunhos, né, aí, pelo pastor Douglas, pelo pastor Léo, de que a igreja, ela tá realmente fazendo isso acontecer, e um dia estarei aí com vocês também, né, quero visitá-los, conhecê-los mais de perto, essa igreja tão amada, tão querida, e espero muito que vocês consigam, e que Deus abençoe vocês nessa tarefa, nessa missão tão importante que Jesus deu pra gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.